Começando aqui com a eletroquímica, vamos falar um pouco sobre por que eletroquímica hoje, né? Porque recentemente foi entregue o prêmio Nobel para três cientistas sensacionais e, bom, acho interessante falar de eletroquímica porque o trabalho deles foi baseado em eletroquímica, né? Foi baseado em pilhas, baterias, né? E, sério, eu nunca vi um prêmio Nobel tão aplicável no nosso dia a dia. Sério. Tem prêmio Nobel que é é relativamente aplicável, né, no nosso dia a dia, mas esse, meu irmão, é muito aplicável. É, assim, o prêmio Nobel, a invenção do prêmio Nobel está nesse momento nas suas mãos ou próximo a você. Sério, de verdade. E aqui em eletroquímica, a gente vai falar do quê? Vai falar de pilhas e eletrólise. São é, dois temas que a eletroquímica ela aborda, né? Então, bora lá destrinchar essa eletroquímica de uma vez. Bom, começando com explicando exatamente o que é a eletroquímica. Bom, nós temos dois tipos de energia, vários tipos de energia, né? Mas a eletroquímica ela foca mais em dois tipos de energia, né? A energia química e a energia elétrica. Energia elétrica, gente. Energia elétrica, né? Liga o notebook, o celular, liga o, o, a luz de casa, a geladeira, enfim, energia elétrica. Vocês sabem o que é. E energia química, vocês também sabem o que é, só que vocês conhecem provavelmente por outro nome, que seria reações químicas. Então, uma reação química é uma energia química. Beleza? E aí, a eletroquímica, ela foca na conversão da energia química em energia elétrica ou da energia elétrica em energia química. E como que isso acontece? Bom, se por um acaso a gente transformar energia química, a partir dela conseguir energia elétrica, nós temos o que a gente chama de pilhas, ok? E se por um acaso for o contrário, se por um acaso for a energia elétrica gerando uma energia química. Ou seja, a partir de energia elétrica que eu vou fornecer ao meu sistema, eu vou acabar gerando ali uma reação química, né? Por consequência dessa energia elétrica que eu coloquei no sistema. Se por acaso isso acontecer, a gente tem uma eletrólise. Beleza? As pilhas, né, são reações do tipo espontânea. Então são reações químicas que acontecem espontaneamente. Naturalmente elas vão acontecer, é só tipo deixar rolar e vai rolar. Sacou? Já a energia elétrica se transformando em energia química, né, a eletrólise, ela é um processo não espontâneo. Ou seja, você tem que forçar para poder essa eletrólise acontecer. Ela não acontece naturalmente. Se você deixar rolar assim, você vai deixar ali. Nada vai acontecer. Nada. Então, a pilha é espontâneo, eletrólise não espontâneo. Ok? Mas vamos falar um pouco mais sobre elas. Vamos começar falando de pilhas, que foi justamente o trabalho do Nobel aqui, né? Vamos destrinchar um pouco mais o que viria a ser pilhas. E baterias também, né? As baterias, né, entram nessa parte aqui. O princípio é o mesmo, né? Começando pela pilha de Daniel, que é a mais básica de todas, né? É assim, quando a gente começa a estudar pilhas, a gente começa estudando a pilha de Daniel, que é a mais basicona de todas. Eu vou explicar ela passo a passo. E aí, o princípio da pilha de Daniel serve para tudo quanto é pilha, tá? O passo a passo ali, as ideias apresentadas para a pilha de Daniel servem para tudo quanto é pilha, ok? Então vamos lá
apresentar os componentes da nossa pilha de Daniel. Aqui nós temos duas células galvânicas. É meio estranho, né? É uma pilha com 2 Becquerels. Tipo, que isso? Mas sim, aqui nós temos o princípio das pilhas que a gente usa é o mesmo, tá? Mas aqui a gente vai só separar porque fica mais visível, mais tranquilo. Biel, valeu aí a indicação, cara, realmente. Obrigado aí pela indicação do podcast. Show. E galera, por favor, escutem o podcast que realmente está bem interessante. Bem bacana. Fechou? Bom, temos aqui nossas células galvânicas, ok? E dentro das células galvânicas nós temos o que a gente chama de eletrodo. Então aqui nós temos 2 eletrodos. No caso da pilha de Daniel, nós temos o eletrodo de zinco e o eletrodo de cobre, ok? Então nós temos aqui 2 eletrodos e eles vão ser unidos por um fio condutor, beleza? E esses eletrodos, eles não estão no Becquerels assim, tipo, à toa. Eles estão mergulhados em uma solução salina, de um sal desse metal. Então, no caso, nós temos o eletrodo de zinco, ele está mergulhado em uma solução de salina de zinco. Então, geralmente, galera, é o sulfato. Temos aqui o geralzão da pilha de Daniel, né? Um eletrodo de zinco, um de cobre, um fio conectando os 2 eletrodos e os 2 eletrodos mergulhados em soluções salinas de sais. Geralmente, no começo da pilha de Daniel, lá quando foi 1800 e bolinha, né? Era mergulhado em ácido sulfúrico. Mas como o ácido sulfúrico não é lá o melhor dos componentes para poder trabalhar com pilhas, vamos trabalhar com um negócio menos perigoso, né? Menos danoso para a saúde. Aí colocaram uma mistura de um sal do metal. Então, zinco é o metal, então sal de zinco. Cobre é metal, então sal de cobre. Show? Então, beleza. Isso aqui é a configuração da pilha. O que acontece? E tem a ponte salina. Esqueci da ponte salina, gente. E tem a ponte salina que liga esses as 2 células, esses 2 eletrodos. Então, essa aqui é a configuração geral da pilha de Daniel. Ok? E aí, o que acontece? A gente tem que saber, né? Porque eletroquímica, eu não falei isso lá atrás, mas já está meio que entendido que eletroquímica necessariamente vai acontecer uma reação redox, ok? Então alguém vai reduzir e alguém vai oxidar. Então é um fato. Qualquer pilha, qualquer eletrólise, sempre vai ter alguém reduzindo e alguém oxidando. Tranquilo? E aí nós temos que descobrir quem que vai reduzir e quem que vai oxidar. E de que forma a gente faz isso? Ó Deus, ó Cristo, ó God, Jesus amado, abençoa. É fácil, gente. Vem comigo que é sucesso. O negócio é o seguinte, eu coloquei ali embaixo das células galvânicas, 2 reações, certo? Essas reações são as reações de redução do zinco e redução do cobre. Beleza? Como que eu sei que é redução? Galera, pensa o seguinte. Reações redox é um porre. Entendeu? Por que porre? Porque perde, oxida, recebe, reduz. Então, perde elétrons, oxida. Recebe elétrons, reduz. Nesse caso, tanto o zinco quanto o cobre estão recebendo elétrons, certo?
Os elétrons estão nos reagentes, nos dois casos. Então, recebendo elétrons, os dois estão reduzindo. Ok? E aí a gente vai observar o potencial de redução. Qual que é o potencial de redução maior? Aquele que tem maior potencial de redução vai reduzir. Simples assim. Desse jeito. Certo? E aí, quem vai oxidar? Quem tem maior potencial de oxidação. Como se define quem tem maior potencial de oxidação? Vendo o potencial de oxidação de cada um. Obviamente que eu não preciso ter essa reação decorada, né? Geralmente a questão vai te fornecer, né, a reação e o potencial de redução ou de oxidação dos metais. E repare que o potencial de redução de um metal é equivalente ao negativo do potencial de oxidação. Então, se o potencial de redução, no caso do zinco, é menos 0,76 volts, ok? Esse é o potencial de redução dele. O de oxidação vai ser mais 0,76. Só muda o sinal. Numericamente é igual, tá? É igual. Então, o que muda é só o sinal, beleza? Mesma coisa o cobre, ó. O cobre, a redução dele é mais 0,34 e a oxidação é menos 0,34. Então, se você sabe o potencial de redução de um metal, você sabe, consequentemente, o potencial de oxidação desse metal. Beleza? Bom, mas aí, observando esse potencial de redução, potencial de oxidação, a gente pode concluir quem vai reduzir e quem vai oxidar. Nesse caso, quais vão ser as espécies que vão reduzir e oxidar? Bom, vai reduzir vai ser o cobre, oxidar vai ser o zinco. Vitão, como você sabe disso? Quem tem maior potencial de redução, reduz. Maior potencial de oxidação, oxida. Simples assim, né? E sempre, 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 alguém vai reduzir e alguém vai oxidar. Ok? Beleza? Então, vamos que vamos. Eu vou apagar essas equações aqui e vou colocar de maneira mais visível para nós, ok? Então, coloquei ali, aumentei um pouco as duas equações e os potenciais, beleza? Tá, e agora? O que a gente faz? Repara o seguinte, ó, a gente já concordou que vai oxidar o zinco e vai reduzir o cobre. Mas repara que, então esqueceu a sequência dos slides. Tudo bem. Então, o eletrodo que vai oxidar, a gente chama de anodo, ok? E quem vai reduzir, a gente chama de catodo. E aí, gente, vai do português de vocês, porque eu já ouvi anodo e ânodo, catodo e cátodo. E catodô, sei lá, qualquer coisa do tipo. Gente, tem várias variações de nomes possíveis. Então, assim, na moral, pro português, assim, no nosso caso, o falar, vocês vão entender que ânodo ou anodo, catodo ou cátodo, vocês pegaram a ideia, né? Mas o anodo, ele está sempre ligado ao eletrodo que oxida, onde acontece a oxidação, ok? E o catodo está sempre ligado ao eletrodo que vai reduzir. Vitão, eu posso falar que o catodo está sempre ligado ao polo positivo, ao polo negativo? Não. Então, vamos com calma. Eu vou chegar nisso. Bonitinho. Beleza? Mas, porque, tipo, né, anodo eu lembro de ânion, cátodo eu lembro de cátion. Pode pensar, então anodo é sempre onde está negativo e cátodo é sempre positivo. Não cai nessa, tá? Não cai nessa. Pensa, anodo oxida, cátodo reduz. É isso aí. E aí, vamos olhar agora
para as reações do zinco e do cobre, ok? O zinco está liberando 2 elétrons, então ele está perdendo 2 elétrons, ok? E o cobre ele está ganhando 2 elétrons, beleza? Aí, nesse momento, o que acontece na pilha aqui de Daniel? O zinco zero, né, que é o zinco metálico, ele está liberando 2 elétrons. Esses 2 elétrons, eles vão para onde? Eles vão pelo fio. Ó aí, ó, tá vendo? O fiozinho? Passa o vermelhinho ali, você viu? Passa o vermelhinho ali. Então, o que é aquilo ali? Esses vermelhinhos que passam rapidinho, rapidinho, são os elétrons passando rapidinho. Sacou? Então, o fluxo de elétrons ele vai do zinco para o cobre. Como o elétron sai do zinco e vai para o cobre, ó, 2 elétrons saíram do zinco, percorreram o fio, chegaram até o cobre e o cobre 2+, acabou se ligando a esses 2 elétrons. Então, reparou que fechou o circuito? O zinco liberou o elétron, foi pelo fio, chegou na barra de cobre, esse elétron se ligou a um cobre 2+, e formou o cobre zero. Bonito, né? Bonito. E aí, o que acontece? Como o zinco ele é a fonte de elétrons, né? É ele que está liberando elétrons, e elétron é carga negativa, então o eletrodo de zinco vai ser o polo negativo. E o cobre, como está atraindo elétrons, ele está absorvendo elétrons, né? O que atrai elétrons é o quê? É carga positiva. Então ele vai ser o polo positivo da nossa pilha. Beleza? Então temos ali um polo negativo e um polo positivo. Então, na pilha, em pilhas, tá, gente? Por favor, em pilhas, o ânodo ele oxida e é o polo negativo. E o cátodo ele reduz e é o polo positivo, ok? Mas sempre tente aí guardar que o ânodo, ele está sempre ligado à oxidação, ok? E o cátodo sempre ligado à redução. Não importa se é pilha, se é eletrólise, se é o caramba 4 que seja. Se é anodo, oxida. Se é cátodo, reduz. É fato. Ok? Fato. Então, vamos lá. Continuando aqui, a gente tem o seguinte, ó. O zinco 2+, ele está no produto da reação, certo? Tem zinco zero formando o zinco 2+. E o cobre 2+ está no reagente. Então ele está reagindo para formar cobre zero. Se por um acaso eu estou formando o zinco 2+, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo com que a concentração de zinco 2+ no meu meio aquoso aumente, certo? Eu estou fazendo mais zinco 2+. Mesma coisa do outro lado, só que o inverso, né, claro. O cobre está sendo consumido, então eu estou reduzindo a concentração de cobre. Então, com o tempo passando, o que vai acontecer? A concentração de zinco vai aumentar e a de cobre vai diminuir. Ok? Beleza? Então, conforme a reação vai acontecendo, você vai tendo mais zinco 2+ no eletrodo de zinco, no anodo, e menos cobre 2+ no cátodo. Beleza? Ó, de um lado, você tem zinco zero sendo consumido, ou seja, o eletrodo ele faz parte da reação química. Então, qual a consequência disso? Se o eletrodo faz parte da reação química, ele vai acabar sendo consumido. Então, conforme o tempo vai aumentando, né, vai passando, o eletrodo de zinco ele vai sendo consumido. Repara ali que diminuiu o eletrodo de zinco, certo?
Se diminuir o nível de zinco, né, porque está sendo consumido esse zinco zero, do outro lado, em contrapartida, você tem o quê? Cobre zero sendo formado. Olha que da hora. Então, se cobre zero está sendo formado e o eletrodo ali é de cobre zero, o que vai acontecer com a massa do eletrodo de cobre? Ele vai aumentar. Dá pra ver que aumentou o eletrodo de cobre? Aumentou ali. Eu coloquei ele mais gordinho, né? Mas essa é a ideia. Então, o eletrodo de zinco ele vai ser consumido e o de cobre vai ser engordado. Vocês pegaram a ideia, né? Vai aumentar o eletrodo de cobre, né? A massa do eletrodo de cobre. Então, a massa do eletrodo do ânodo, ou do anodo, enfim, vai diminuir e do cátodo vai aumentar, beleza? Por conta dos produtos que estão sendo formados e dos reagentes que estão sendo, né, estão reagindo ali. E agora, o que acontece? Eu limpei ali a parte de baixo, né? Coloquei menorzinho de novo. Por quê? Porque agora a gente vai falar da equação global da pilha. Então vamos lá. Você tem ali o zinco zero virando zinco 2+, o cobre 2+, virando cobre zero. E aí, galera, lembra o seguinte: elétrons sempre, sempre e sempre vão ser cortados e cair fora. Então, a gente sempre vai cair fora os elétrons. Vai cortar de alguma maneira. Se não tiver como cortar, multiplica ou divide da maneira que for para poder cortar. Ok? Elétrons na equação global não rola. Não rola. Então, vamos cortar esses elétrons aí. Ok? Nós temos 2 elétrons nos produtos, né, na reação do zinco, na semi-reação do zinco, né? Nós temos 2 elétrons nos reagentes, na semi-reação do cobre. Então a gente pode cortar tranquilamente sem culpa esses 2 elétrons. E aí faz a soma, beleza? Fazendo a soma, a gente tem essa equação global aqui, bonita, beleza? Então cobre 2+, com zinco 0, vai dar zinco 2+, e cobre 0. Ok? E aí, nem sempre a questão vai te fornecer esse desenho, né? Ela pode fornecer desenho, se ela quiser. Desenha, filho, vai. Tá de boa. Dá lá o desenho para nós faz exercício. Tranquilo. Só que existe a chance da questão te fornecer uma versão simplificada da pilha. E aí é interessante você saber interpretar, tá? Que versão que é essa? É essa aqui, ó. Essa do cantinho ali, ó. Tá vendo? Representação da pilha. Dá uma olhada. Cadê o mouse? Aqui o mouse. Ó, zinco 0, uma barra, zinco 2+, 2 barras, cobre 2+, uma barra, cobre 0. Vitão, que carambas que negócio é esse? Jesus do céu, não sei. Ah, é grego. Não, não é grego. Relaxa, que eu vou explicar passo a passo o raciocínio aqui do negócio, beleza? Você tem ali zinco 0 barra zinco 2+. O que isso quer dizer? Quer dizer que na pilha que a gente está trabalhando agora, né, o zinco ele sai de zinco 0 e vai para zinco 2+. É isso que essa barra única quer dizer. Quer dizer que ele saiu de zinco 0 e foi para zinco 2+. Só isso. E as 2 barras? O que essas 2 barras quer dizer? As 2 barras representam a ponte salina. Beleza? Então, uma barra representa ali, saiu de e foi para. Então, saiu de zinco 0, foi para zinco 2+. Saiu de cobre 2+, foi para cobre 0. Beleza? E as 2 barras representam a ponte salina, a separação dos 2 eletrodos. O que une também os 2 eletrodos. Beleza? Então, se você vê essa apresentação aí, né, simplificada, não se assuste. Dá para a gente identificar tranquilamente quem que é o ânodo, quem que é o cátodo, porque dá uma olhada. O ânodo sempre, sempre, sempre e sempre oxida, ok? Ânodo
põe na sua mente, ânodo oxida, ok? Então a gente vai olhar para a representação bonita que está ali, simplificada, e vai ver, putz, de 0 para mais 2, reduziu ou oxidou? Putz, tem que lembrar, né? O que é oxidar e o que é reduzir? Gente, se por acaso reduziu o número do NOx, é porque reduziu. Se aumentou o número de NOx, é porque oxidou. Então, de 0 para mais 2, aumentou ou diminuiu? Aumentou. Então, se aumentou o NOx, ele oxidou. Se ele oxidou, então ele é o ânodo. Simples desse jeito. Ok? Mesma coisa serve para o cobre. O cobre foi de mais 2 para 0. Ele não reduziu o NOx, ele estava mais 2, foi para 0. Então isso foi uma redução do NOx. Ele reduziu. Simples assim. Ok? Então a gente consegue identificar ânodo e cátodo só pelo bater do olho ali, né, na representação que a pilha tem. Beleza? Bom, o que mais que a gente pode extrair disso aqui? Essa questão aqui da célula de Daniel, da pilha de Daniel. Bom, foi dado, a gente já sabe isso, eu só apaguei antes, mas estava antes nos slides, se quiser voltar depois, dá para voltar, mas, ó, o potencial de oxidação do zinco é mais 0,76 e o potencial de redução do cobre é mais 0,34. Ok? Isso é dado. Isso já foi feito bonitinho para nós aqui, o Huawei Show. E aí, a pessoa pode pedir para você a DDP da pilha. DDP, diferença de potencial. Ok? Qual que é a voltagem máxima ali da pilha? Beleza? Para a pilha de Daniel, né? Que é cobre e zinco, como fazer nessa situação? É uma situação muito complicada, muito complexa. Para resolver isso aqui, você tem que usar muita calculadora, tá? Calculadora científica, porque a normal não dá conta. É realmente muito complexo. É só você somar oxidação e redução. Eu juro. É só isso. E mais nada. Então, você vai pegar 0,76 positivo mais 0,34. Faz a conta. E acha o DDP da pilha. O DDP, nesse caso, é 1,10 volts. Simples assim. Desse jeito. E aí, eu não falei ainda da ponte salina, né? Não falei, mas vou falar agora. Ok? A ponte salina, para que serve? Por que ela tá ali? Né? Ela está ali para a pilha durar mais tempo, para aumentar a durabilidade da pilha. Por que ponte salina? Ponte porque ela conecta as duas células galvânicas, certo? Salina por quê? Tem um sal lá dentro. Ava! Né? Ava! Então, ponte conecta as duas células, salina tem um sal lá dentro. Geralmente é o KCl, cloreto de potássio. Beleza? Geralmente. Pode ser outro? Pode ser outro. Mas, via de ré, normalmente é o cloreto de potássio. De boas? E para que ele serve? O que acontece? Lembra que o ânodo, né, a parte do eletrodo de zinco, está produzindo muito zinco 2+? Então, a solução está ficando muito positiva. Por quê? Antes tinha a mesma quantidade de zinco 2+, e SO4 2-. Ok? Só que o SO4 2- parou. Você começou a produzir muito zinco. Zinco. Então, você está aumentando a concentração de zinco 2+, está aumentando o número de íons positivos,
E aí a solução está ficando mais positiva. Do outro lado, é o inverso. Você está com a mesma quantidade, a princípio, né, de cobre 2+, e esse é o 4 2-. De repente, o cobre 2+, começa a ser consumido, 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 consumido. E aí você fica com muito sulfato, com muita carga negativa. E aí, quando você fica com muita carga positiva, muita carga negativa, né, em um dos extremos, acaba que a pilha para de funcionar. Não funfa mais. E aí entra a ponte salina. Por quê? Eu até coloquei em verde para destacar, né, dos demais. O cátion da ponte salina, né, no caso o KCl, né? O K+, ele vai para o cátodo, que é onde está mais negativo, para poder contrabalancear. E o Cl-, que é a carga negativa, ele vai para o anodo para poder balancear aí com a carga positiva que está ficando demais da conta. Beleza? Então, é isso. A ponte salina serve para fazer a pilha durar mais tempo. Beleza? E assim, princípios de pilha é isso, gente. Você pode mudar o ânodo, o cátodo, você pode mudar o material de um, material do outro, você pode mudar a solução de um, solução do outro, mas enfim, o princípio da pilha é isso. Continuando aqui, vamos para essa... Meu Deus do céu, que é isso, Vitão? Por que você fez isso comigo? Ai, que tabela gigantesca. Que é isso, Jesus Cristo amado? Relaxa. Palma no prêmio mecânico. Já dizia o sábio Chapolin. Não se espante com essa tabela aqui, tá? Não é nada demais. É uma tabela com várias reações possíveis de redução e de oxidação. Repara que, eu vou até pegar meu mouse aqui, e ó, vamos pegar aqui o magnésio, beleza? O magnésio, se ele for de magnésio 0 para magnésio 2+, ele libera 2 elétrons e o potencial de... sumiu! Potencial de oxidação do magnésio é mais 2,37. Vitão, uma pergunta que fica é a seguinte: de onde que tira esses números do sovaco? Tira do sovaco? Tipo, de onde que é mais 0,34, mais 3,04, mais 1,66, mais 0,33? Tipo, inventei, tira do sovaco. Não foi do sovaco. O que acontece é que nós temos um eletrodo padrão. O eletrodo padrão é o hidrogênio. Eu não coloquei aqui em destaque desse vacilo, mas tá aqui no meio. Tá aqui no meio, ó. Hidrogênio H2, né? O gás hidrogênio. Dando 2H+, mais 2 elétrons. Certo? O padrão, o potencial de oxidação dele é 0. O potencial de redução dele também, ó, que bonito, é 0. Então, a medição dos potenciais de oxidação e redução de cada um dos metais e ametais, né? No caso, foi baseado, tendo como padrão o eletrodo com base no hidrogênio. Tranquilo? Então, temos esses valores variados de oxidação e redução, e aí eu posso escolher o que eu quiser. Aí eu posso escolher, tipo, sei lá, eu quero fazer pilha de potássio e cobre. Beleza. Só vai, entendeu? Pega 2 aleatórios ali, inventa. E só que é o seguinte, uma coisa importante, sempre importante dizer, fundamental, que eu não coloquei aqui, mas é importante dizer, o seguinte: a DDP de qualquer pilha é positivo. Então, se por um acaso a DDP deu negativa, não é pilha. Não é pilha, é eletrólise. Ok? Então, a DDP sendo positiva, aí a pilha acontece, o ruê, show. Deu negativo, tem algo errado. Ok? Você está vendo pilhas da DDP negativa, fica estranho, fica alerta. Tem algo errado ali, com certeza. Mas vamos colocar aqui uma pilha qualquer, tá? Escolher aleatoriamente.
aleatoriamente. Lítio e cobalto. Vamos pegar aqui uma pilha de lítio e cobalto? Vamos! Uhul! Primeiro, vamos ver aqui quem tem um potencial de oxidação maior. Tá na cara, tá óbvio, que é o lítio, né? O lítio tem mais 3,04, enquanto o cobalto tem mais 0,28. Então o maior é o lítio, então vai ser o lítio que vai oxidar. E por consequência, se o lítio oxida, o cobalto vai reduzir. E aí o potencial de redução do cobalto é menos 0,28. No caso, ele é negativo, só que ele é menos negativo do que o do lítio. Então ele ainda é o maior potencial de redução ali entre lítio e cobalto. Beleza? E aí, obviamente, o lítio vai da esquerda para a direita, né? Vai oxidar. E o cobalto ele vai reduzir. Ok? E aí, montando a reaçãozinha aqui, a gente tem 2Li dando 2Li mais 2 elétrons e um potencial de mais 3,04. E o cobalto 2 mais 2 elétrons, dando cobalto zero. Um potencial de redução de menos 0,28. Ok? Por que eu coloquei 2Li, 2Li mais, 2 elétrons, sendo que na tabela foi dado para 1 elétron, né? Um lítio libera 1 Li mais e mais 1 elétron. Por que eu coloquei 2? Porque lembra que eu falei que o número de elétrons vai ter que ser cortado? Tem que ser cortado da reação global? Então, vamos trabalhar para poder cortar esses elétrons. Então, multiplica por 2, divide por 2, multiplica por 1000 se necessário, mas corta esses elétrons, ok? Corta esses elétrons. E uma coisa importante a ser dita, você pode multiplicar pelo número que você quiser, dividir pelo número que você quiser. O potencial de redução ou de oxidação não vai ser alterado, ok? Isso não é entalpia, não é termoquímica que altera. Se você multiplica ou divide, né, por um número qualquer. Não. Isso aqui é eletroquímica. Eletroquímica você pode multiplicar por 40 milhões, que você mesmo assim não vai mexer no potencial de oxidação nem de redução. Beleza? Então, multiplica e divide à vontade para igualar os elétrons e cortar, mas não mexe no potencial de oxidação e de redução. Beleza? Então vamos lá. Traçamos aqui para fazer a equação global. Cortando os elétrons, vai dar isso aqui, ó. Cobalto 2 mais 2Li 0, né? Dando cobalto 0 e Li 2Li mais. Ok? E um potencial do dp, né, de mais 2,76 volts. E aí, esse dp eu tirei simplesmente somando 3,04, né, subtraindo, né, a 3,04 de 0,28. Então, só fazendo isso. Beleza? Por que eu escolhi lítio e cobalto? É à toa? Foi tipo sorteio? Foi acaso? Não, não foi acaso, não foi sorteio, não foi sem querer querendo. Isso foi de propósito. Por quê? Porque o prêmio Nobel desse ano, de Química, foi dado a esses três camaradinhos aqui. Beleza? Que são eles? Stanley Whittingham, John Goodenough e Akira Yoshino. Eu li porque eu não sou obrigado, gente, pelo amor de Deus. Né? Um é britânico, outro americano, japonês. Né? Então, é um pouco complicado guardar os nomes desses caras. E até ler, às vezes, é difícil. Mas esses três caras, eles foram laureados, né, laureados, né, em química desse ano pelo projeto deles que tipo é o desenvolvimento de baterias íons lítio. E que, gente, sério, eu nunca vi um prêmio Nobel tão acessível a nós.
Eu, assim, pra você ter uma noção do quão acessível a nós é esse prêmio Nobel, a invenção desses caras está contigo nesse exato momento. Por mais que você não acredite, você está segurando o prêmio Nobel, ou o prêmio Nobel está na sua mão, assim, do seu lado. Muito provavelmente. Por quê? Porque as baterias de íon lítio são as baterias que são muito usadas. É uma bateria de íon lítio. Notebooks, igual o meu que eu estou usando agora, é a base de íon lítio. Olha que bonito. Bateria de carro, íon lítio. Pouco aplicável, né? Pouco comum. Nem vejo no dia a dia. Ah, estranho para mim. Então, sim, o prêmio Nobel desses caras foi é muito comum pra gente aqui, pra nós, como um todo. E vamos falar um pouco dessas baterias de íon lítio que já pro fofinho, realmente, já pro fofinho. E aqui, esse Goodenough, ele tem o recorde agora, tá no Guinness, pelo cara mais velho a receber um Nobel. O cara, gente, na moral, eu tenho vergonha, porque, mano, sério, o cara tá com o Nobel, recebeu o Nobel com 97 fucking anos. Para, para, o cara tem um século de vida, recebeu, tá nativo ainda, pesquisando, fazendo coisa. Vamos explicar o trabalho desses caras, porque eles não trabalharam juntos, ok? Eles trabalharam à parte, em diferentes momentos. E aí cada um deu uma melhoria para a bateria, certo? Começando com o Whittingham, Stanley Whittingham. O que ele fez da vida para poder estar no Nobel? Ele começou a bateria de íon lítio. Aqui está um exemplo assim, meu Deus do céu, Vitão, que porra é essa? Calma, calma, palma, palma, não aprende mecânico que eu te explico. Repara aí, tá em inglês, mas dá pra entender, né, gente? Anode é anodo, cáthode, catodo, e aí a gente segue a vida, né, pô? Dá pra gente entender mais ou menos isso aí. O anodo, ele era a base de lítio, certo? O lítio ele tem uma tendência a oxidar, né, a perder elétron. E então o lítio ele fica no catodo, no anodo, desculpa, no anodo. No caso do Whittingham, ele monta uma bateria em que o anodo é o lítio e o catodo é o disulfeto de titânio, beleza? Como que funcionava essa bateria? O elétron do lítio, ele ia aqui, ó. Ele vinha aqui para fora da bateria, então ele percorre aí o notebook, percorre o celular, ele vai por dentro do equipamento, beleza? E aí esses elétrons eles vão do anodo para o catodo por fora da bateria, ok? E o lítio ele sai do anodo e vai caminhando por dentro da bateria, entendeu? Por dentro da bateria em direção ao catodo. Ele se aloja ali naquele sulfeto de titânio. Então você tem o sulfeto de titânio e aí nos vãozinhos do disulfeto de titânio o lítio vai entrando, beleza? E aí, o elétron chega também no catodo. Quando todos os elétrons, não todos os elétrons, né, mas uma boa parte dos elétrons vai lá para o catodo, né, você tem que a bateria descarregou, porque você não tem mais elétron passando para o catodo, ok? Então, o que acontece? Você tem ali o elétron vindo por fora, o lítio vindo por dentro, eles se encontram no catodo, se ligam. Bonitinho, show. Carga elétrica, a corrente elétrica é carga em movimento. Então, elétron em movimento gera carga elétrica, é o que dá
energia para o celular, para notebook, enfim, das contas, ok? E aí, beleza, chega um momento que acabou a bateria, né? Acabou o fluxo de elétrons. Não é que todos os elétrons foram para o cátodo. Não, tem uma margem de erro ali que eles deixam para, né? Uma margem de segurança para a bateria não explodir. Então, eles deixam ali um pouquinho de elétron e lítio no anodo ainda, mas acabou o fluxo de elétrons, acabou a bateria, põe para carregar. Na hora que põe para carregar, o lítio e o elétron juntos agora vão do cátodo para o anodo. E aí você vai carregando a bateria. Você vai carregando o anodo de novo com lítio ligado ao elétron. Carregou totalmente a bateria. O que acontece? Você despluga e aí começa o elétron a ser ionizado, né? O lítio a ser ionizado e vai para fora e por aí vai. Né? Essa bateria do Whittingham tinha um total de 2 volts, né? Um DDP de 2 volts. Bacana, legal, show. E aí depois do Whittingham veio o Goodenough e buscou melhorar a bateria do Whittingham. De que forma? Mexendo no cátodo. O anodo ele deixou quieto. Ah, é lítio mesmo, tá feliz, tá contente, deixa o lítio lá. Tá suave. Tá suave. Só vai. Agora, no cátodo, ele ao invés de colocar de sulfeto de zinco, de titânio, desculpa, colocou óxido de cobalto. E aí, ao colocar óxido de cobalto, ele aumentou a DDP da bateria. Então, ao invés de 2 volts, agora tem 4 volts. Mais potente, melhor, show de bola. Né? É um avanço aí na bateria. Legal. E o princípio é o mesmo, né? O lítio vai por dentro da bateria, o elétron vai por fora, ele se encontra no cátodo. Depois que a bateria descarregou, você coloca para carregar e força o lítio a voltar para o anodo com o elétron dele bonitinho, para depois, né, ter de novo o ciclo. Então, beleza. Esse foi o trabalho do Goodenough. Ele melhorou a bateria do Whittingham. Depois veio o Yoshino, né? Akira Yoshino, o fofo, né? O fofo. Esse japa, o que ele fez? Ele modificou o anodo. Deixou quieto o cátodo, né? O cobalto, beleza? E colocou petróleo no resíduo de petróleo, né? No anodo. No anodo ainda está presente o lítio, só que o lítio está mergulhado nesse resíduo de petróleo, ok? Qual que é a vantagem desse resíduo de petróleo? O resíduo de petróleo permite que a bateria tenha mais segurança. Porque é o seguinte, um dos problemas que o Whittingham e o Goodenough encararam, né, que tinha na bateria dos dois, é que o lítio ele é muito reativo. Procure no Google lá depois, lítio em água. Procura césio em água. Você vê que o estrago bonitinho, né? Mas lítio já é muito reativo com água. Então, tipo assim, as baterias de Goodenough e do Whittingham explodiam com certa facilidade. Até porque também na bateria dos dois, o lítio ele ia se acumulando entre o anodo e o cátodo. E aí, quando juntava lítio suficiente para ir do anodo até o cátodo, explodia. Com o petróleo, né, com o resíduo de petróleo no anodo, né, o lítio mergulhado em resíduo de petróleo, essa reatividade do lítio acaba sendo mais segurada, né? Então, torna-se menos reativo e aí a chance de explodir, a chance de dar ruim, minimiza.
Beleza? Suave? Então, esse foi o trabalho dos três, que acabou rendendo aí o prêmio Nobel, né? Até porque, né, gente, é o trampo deles que permitiu que celulares e notebooks e carros elétricos funcionassem. Então, foi a partir do Yoshino que a bateria de lítio foi para o mercado. Então, foi isso, foi como de 90, coisas do tipo. Mas enfim, vamos aqui para uma questão. Eita caramba! Eu esqueci de colocar uma animação que tá ali, né? Tudo bem, vida que segue. Vida que segue, né? Tem uma parte ali que não era para estar aparecendo, mas está aparecendo, mas tudo bem, tudo bem. Vamos lá. Questão do Enem do ano passado. Isso aqui, vamos fazer uma questão de pilhas, né? É, recente até, né? Mas vamos lá, do Enem, né? Vamos lá. Em 38, o arqueólogo alemão, que eu não sou obrigado a dizer o nome, diretor do Museu Nacional do Iraque, encontrou um objeto estranho na coleção da instituição, que poderia ter sido usado como uma pilha, similar às utilizadas em nossos dias. A suposta pilha, datada de cerca de 200 a.C., vai ser velha lá na PQP, é constituída de um pequeno vaso de barro, argila, no qual foram instalados um tubo de cobre, uma barra de ferro, aparentemente corroída pelo ácido, e uma tampa de betume, asfalto, conforme ilustrado. Considere os potenciais padrões de redução do ferro, do hidrogênio e do cobre. Tá aí para vocês verem. Beleza? Nessa suposta pilha, qual dos componentes atuaria como cátodo? Né? A, B, C, D ou E? Não sei. Vamos saber, né? Vamos descobrir. Então, o que acontece? Primeiro passo. Vamos ver o maior potencial de redução, tá? E aqui, eu vou errar, a princípio, de propósito, tá? Eu vou errar de propósito, pra você ver a pegadinha, a malandragem, ok? Mas vamos lá. Aqui, a gente vê que o maior potencial de redução é o do cobre. Então, o cobre ele vai reduzir, teoricamente. O ferro ele vai oxidar, porque ele tem maior potencial de oxidação, né? Na verdade, o menor potencial de redução, que é o maior potencial de oxidação, consequentemente, né? É só mudar o sinalzinho ali de menos para mais. Então, né? Então a gente sabe que o ferro vai oxidar, o cobre vai reduzir. E aí, gente, na moral, só por isso dá pra gente responder. Porque dá uma olhada. O ferro oxida. O cobre reduz. Lembra que eu falei anodo oxida, cátodo reduz? Então, se o cobre está reduzindo, teoricamente, então ele vai ser o nosso cátodo. Ponto. Resposta letra D. É isso. Só que eu não vou parar por aqui não, tá? Não vou parar por aqui não. Porque é o seguinte, se pedisse de outras coisas para vocês na questão, tem uma pegadinha aí que você poderia cair e não seria legal não. Não seria legal não. Não seria. Dá uma olhada. Vamos lá. O ferro, né? O ferro a ferro 2 mais, né? Ele vai oxidar. A gente já concordou nisso. Tá ali o potencial de oxidação dele, né? Já corrigi ali, já inverti ao invés de reduzir, já coloquei para oxidar. Ele vai correr no ânodo, ok? Já o cobre, teoricamente, né? O cobre 2 mais vai para cobre zero, vai reduzir e é isso aí, show de bola. Só que, não, não é não, não é não. Então assim, se por acaso ele pedisse para você a DDP da pilha, ou pedisse para você é, a questão global da pilha, e você montasse com o cobre,
Ai, entendeu? Por isso que eu fiz questão de ir além nessa questão, porque realmente tem essa pegadinha. Porque dá uma olhada, para reduzir, o cobre tem que sair de cobre 2 e ir para cobre zero, ok? O que você tem na amostra? Na amostra você tem o quê? Um tubo de cobre. Tubo de cobre é cobre zero. Você tem cobre 2 Não, você não tem cobre 2 Não é que existe cobre 2 nessa situação aqui. Pegou? Então, se você não tem cobre 2 não tem como você reduzir o cobre. Você só tem cobre zero. Só que ele não falou que tinha resíduo de ácido? Ácido libera íons H+. E aí, se eu tenho H+, e eu formo H2, ah, entendeu? Entendeu? Hum, É isso. Então, é esse o carinho que vai reduzir. Não é o cobre. O cobre ele é um eletrodo inerte. Ele não vai reagir. Beleza? Quem vai reagir é o H+ do ácido. Ok? Então, o H+ que vai reduzir e o ferro que vai oxidar. Beleza? E aí, essa é a equação global que eu esqueci de colocar a animação. Vou esconder para vocês, né? Mas enfim, vocês entenderam. E a ZDP total é mais 0,44. Beleza? Só pegar, somar o potencial de oxidação do ferro, de redução do hidrogênio, você tem a ZDP da pilha. Ok? Então, se pedisse para você, por acaso, a ZDP da pilha ou a questão global, é com hidrogênio, não com cobre. Se liga nisso. Vamos para eletrólise dessa vez. Beleza? E para fazer eletrólise, é o inverso da pilha, né? Se a pilha é energia química virando energia elétrica, aqui a gente vai fornecer energia elétrica e vamos para gerar energia química, gerar reações químicas. Ok? Vamos lá, eletrólise. Princípios da eletrólise. Nós temos aqui uma cuba eletrolítica, né? Que é o que a gente vai acontecer a eletrólise em si, certo? Nós temos dois eletrodos que são inertes nesse caso. Nesse caso não vai haver reação, né, de um se corroir do outro ganhar massa, ok? Eles são inertes e geralmente platina e grafite, tá? Platina ou grafite. Então, um dos dois geralmente são os eletrodos usados ali para eletrólise, ok? Esses dois eletrodos eles estão conectados? Sim, senhor. Sim, senhora. Por uma fonte de energia. Então, é que eu coloquei polo positivo e polo negativo. É o seguinte, você tem essa fonte de energia, beleza? O polo positivo da fonte de energia está ligado a qual eletrodo? Não sei. No caso nosso aqui, o da esquerda. Esse eletrodo da esquerda vai ser o nosso polo positivo. O polo negativo da fonte está ligado a qual eletrodo? No nosso caso aqui, o da direita. Então, esse eletrodo da direita vai ser o nosso polo negativo. Ok? Então, o polo positivo e negativo não tem a ver com, tipo, é o catodo ou anodo, enfim. Não. Nesse caso da eletrólise, tem a ver com qual que é o polo da fonte de energia nossa, né? Que está ligado ao eletrodo. Então, se é positivo, o nosso eletrodo é o polo positivo. Se está ligado ao polo negativo, então o nosso eletrodo é o polo negativo. E por aí vai. Beleza? Aí, agora vamos falar de eletrólise ígnea. Esse aqui é o básico, tá, gente? Esse aqui é o basicão. É o geralzão da eletrólise. Agora tem os casos de eletrólise. Nós temos eletrólise ígnea e eletrólise aquosa. Vamos falar agora da eletrólise ígnea. Ok? A eletrólise ígnea, né? Ela é basicamente sem água.
E é isso. Tá? Ou seja, nós não temos água no nosso meio racional. Nós só temos ali um composto fundido, ok? Um composto iônico fundido. Vou explicar melhor. Vamos supor aqui, tá? A gente já concordou que temos um polo positivo ligado ao positivo da fonte, negativo ligado ao negativo da fonte, até aí suave. E aqui nós temos uma barra gigante de sal, né? Nesse caso, KCl. Beleza? Esse KCl, eu vou aquecer ele. Mas não é pouco, tá? Mas não é pouco mesmo. Vou aquecer muito. Vou aquecer até fundir esse KCl. Fundir é passar para o líquido. Então você tem um sal que vai do sólido para o líquido. Então é aquecer pra caramba. Quando eu aqueço esse KCl, né, eu tenho K mais e Cl menos. K mais e Cl menos. Né? Então ele vai dissociar, vai ficar ali, cargas em movimento. K mais, Cl menos para lá e para cá, enfim, que seja. Beleza? Nós temos esse mar de cátions e ânions, né? E um ambiente muito, mas muito quente. Porque compostos iônicos, para passar por líquido, vai muita temperatura. Pra você ter noção, o NaCl, que é o sal de cozinha, ele se funde e se torna líquido a 808 graus Celsius, se eu não me engano. Então, é quente pra porra, né? Então, assim, tá muito quente aqui, mas o que acontece? Nós vamos ligar a nossa fonte de energia, né? E ver o que acontece. Gente, polo positivo vai atrair que tipo de carga? Negativa. Polo negativo vai atrair que tipo de carga? Positiva. Então, com o tempo, vai acabar que as cargas negativas vão acabar se aglomerando em volta do polo positivo, né, nosso. E as cargas positivas vão acabar se aglomerando em volta do polo negativo. Beleza? Então, tranquilo. Temos aqui Cl menos de um lado, K mais do outro. O que acontece dessa vez? Galera, o Cl menos, ele tem elétrons a mais, certo? Essa carga negativa dele, Cl menos, não é à toa. Ele tem um elétron a mais que o número de prótons. Então, por isso que ele tem essa carga negativa. Né? O K mais está faltando elétron. Ok? Aqui ele tem uma carga positiva, ele tem mais próton do que elétron. Beleza? E aí, o que vai acontecer? O Cl menos, né? Ele vai... Dois Cl menos, né? Eles vão acabar reagindo para formar um Cl2 e liberar dois elétrons. Essa reação aqui ela não é espontânea, ela não acontece naturalmente. Tipo, deixar de boa, nada vai acontecer. Só acontece isso por quê? Porque você tem uma fonte de energia ali, né, conectada a esse mar de sal, né, esse mar de sal, de K+, e Cl-. Beleza? Então, o Cl- ele vai liberar dois elétrons. E esses dois elétrons eles vão percorrer o fio, ok? E aí, percorrendo o fio, eles vão para o eletrodo negativo, para o polo negativo. E aí, nesse eletrodo negativo, nesse polo negativo, o potássio mais, esse K+, vai acabar absorvendo esse elétron. E aí, tornando K0. Então, você, a partir de uma eletrólise ígnea, ou seja, sem água, ok? Você forma aí, no nosso exemplo aqui específico, né? Cl2 e potássio zero. E aí você pode colocar o sal que você quiser, a base que você quiser, o composto iônico que você quiser. Então, a eletrólise ígnea ela funciona muito bem
se você tem um composto iônico, ok? Então você aquece ele até fundi-lo e aí depois você parte para a eletrólise ígnea. Tranquilo? E aí, gente, os princípios são os mesmos, tá? Ocorre oxidação no caso do Cl do polo positivo, né? E ocorre redução no polo negativo. Repara, você tem antes Cl- e depois tem Cl2, que o NOx do Cl2 é zero. Então ele vai de menos 1 para zero. Ele aumentou ou reduziu o NOx? De menos 1 para zero? Aumentou. Então ele oxidou. O potássio ele foi de mais 1 para zero. Então ele reduziu o NOx dele. De mais 1 para zero? Reduziu. Então ele sofreu redução. Ok? E aí que tá. Muita gente confunde isso. No caso da eletrólise, o anodo é onde sofre a oxidação e é o polo positivo. Na pilha, o anodo é o polo negativo. Assim, Vitão, por quê? Por que isso? Por que troca? Porque simplesmente o anodo e o catodo eles não estão ligados ao polo positivo ou negativo. Eles estão conectados à oxidação e à redução. É isso. Então, por que o anodo muda de polo de repente, o catodo muda de polo de repente, da pilha para a eletrólise? Porque no polo positivo, no caso da eletrólise, acontece a oxidação. Lá na pilha, o polo negativo é que acontece a oxidação. Então, o anodo e o catodo são conectados não a positivo ou negativo, e sim a oxidação e redução. Isso fica muito bem claro para vocês aqui, ok? É importantíssimo isso, para não confundir, para não, né, trocar as bolas. Mas vamos lá. Bora falar agora de eletrólise aquosa. O princípio é o mesmo. Só que aqui na eletrólise aquosa acontece o seguinte. Nós temos água, e aí eu vou pegar um NaCl, um bloco de NaCl, e vou jogar. O NaCl ele é solúvel em água, então ele vai dissolver. Aí vai ter Na+, e Cl-. Na+, Cl-. Só que não vai ter só Na+, e Cl-. Vai ter também H+, e OH-, porque afinal de contas nós estamos em meio aquoso. E aí o princípio é o mesmo. Você tem o polo positivo de um lado, o polo negativo do outro. Os cátions e ânions vão ficar de um lado, do outro, né? Ânion vai para o polo positivo, cátion para o polo negativo, beleza. Só que aí dá um bug, né, cara? Porque, tipo, é a mesma coisa, né? Oxidação, redução, anodo, catodo. Só que, fica a pergunta, quem vai oxidar? Quem que vai reduzir? Porque nós, nesse caso aqui, no caso da ígnea, nós tínhamos só um cátion, só um ânion. Então saber quem oxida e quem reduz era fácil. Mas e agora? A gente tem dois cátions, dois ânions. E aí? Quem vai reduzir? Quem vai oxidar? Como resolver esse mistério? Vem comigo. Temos aqui uma setinha de facilidade de descarga crescente. O que isso quer dizer? Quer dizer que quanto mais para a direita a gente tiver, né, mais fácil é para ele descarregar, mais fácil é para esse ser que está mais à direita, né, reduzir ou oxidar. Então, em cima a gente compara os cátions, embaixo os ânions, ok? Qual é o cátion que a gente tem no nosso meio reacional além do H+? Além do H+, nós temos o Na+. E além do H-, qual o ânion que a gente tem no nosso meio racional? O Cl-. Então, ó, grifei ali para nós, bonitinho, né? Na+, Cl-. Olha ali para o Na+, e H+. Quem está mais à direita nessa seta? Não é o hidrogênio? Quem está mais à direita na seta
ali abaixo, é o OH- ou o Cl-? Não é o Cl-? Pegou? Então, quem que vai reduzir e quem que vai oxidar? Então, o hidrogênio ele vai reduzir e o Cl- ele vai oxidar. Ok? Então, eu preciso guardar isso aqui. Meu Deus do céu, é muita coisa. Gente, de verdade, é, é bom guardar, mas, gente, não é difícil. Porque dá uma olhada. Antes do hidrogênio, tem o quê? Metais alcalinos, alquilos terrosos. 1A e 2A. Família 1 e 2, como preferir. E o alumínio. Então, 1, 2 é alumínio. Depois, aí, hidrogênio, e depois vem o restante. Beleza? E no OH-, abaixo dele, né? Você tem o fluoreto e íons oxigenados em geral. Então, tipo, tudo quanto é íon oxigenado tá para esquerda. Tudo quanto é íon que não é oxigenado tá para direita. É isso. Não é muito complicado. Não é muito difícil. Beleza? Mas vamos lá. Voltamos aqui à nossa situação. Então a gente sabe que quem vai reagir, né? Quem vai reduzir vai ser o hidrogênio. Quem vai oxidar vai ser o cloro. E aí formamos. Olha que da hora. Olha que reação bonita, gente. Olha como a eletrólise aquosa, nesse caso aqui, é muito fera, é muito útil. Porque formou Cl2, H2, né, que são bem importantes para a indústria como um todo. O H2 é um ótimo combustível, e o Cl2 é um ótimo ponto de partida para vários reagentes, várias reações por aí afora. Então, tipo, bem da hora. E além disso, formou-se também NaOH, hidróxido de sódio, que também é um reagente muito interessante industrialmente. A gente usa para limpar a casa. O hidróxido de sódio é o. Ah, caramba, esqueci o nome. Não, nome visual dele, né? Mas, enfim, é um dos principais componentes de materiais de limpeza. Nossa, me fugiu agora sim a palavra. Enfim, mas se souber, mandem no chat pra humilhar eu aqui. Mas enfim, então são três produtos ali da eletrólise aquosa que são bem interessantes, né? São bem importantes industrialmente e também fora da indústria, né? Continuando aqui, bora para o cálculo da eletrólise em si, né? O cálculo. Qual é o cálculo necessário aqui? Assim, eu vou falar mais para você em questão de exercício, tá? Vou dar um exemplo de exercício para vocês. Mas antes de a gente fazer exercícios, é bom a gente saber do kit. Né? Kit é o quê? Carga, I, corrente elétrica, e o T é o tempo. Ok? Então a carga em Coulomb, a corrente em ampere e o tempo em segundos. Em segundos, ok? E aí, gente, lembra lá na estequiometria que tinha um lembretezinho muito importante, né? Que era esse aqui. Né? 1 mol é igual a 110 de três coisas, que é igual a massa molar, que é igual ao volume molar, que na SNTP é 0,4 litros. Bom, agora a gente vai atualizar este lembrete. Por quê? Temos mais uma coisa que é bem importante. Que é o 96.500 coulombs. Essa é a carga de 1 mol de elétrons. Então, 1 mol de elétrons tem uma carga equivalente a 96.500 coulombs. Beleza? E isso é muito importante para a gente resolver estequiometria em eletroquímica. Então, como assim? Me explica. Eu explico. Vem comigo. Chega mais um exercício que você vai pegar como que funciona a ideia. E a resposta, idiota, já marcou ali, ó. Ê, cretino. A resposta já tá marcada. Mas enfim, vamos fazer junto aqui. A lerdeza do Vitão de não colocar animação justo na resposta. Ah, cretino.
Enfim, vida que segue. Vamos lá. No ano 2018, os alunos da SPSEX realizaram, na aula prática, no laboratório de Química, um estudo, é, um estudo sobre revestimento de materiais, não cobre, né? Sobre revestimento de materiais por meio de eletrólise, com eletrodos ativos, visando ao aprendizado de métodos de proteção contra corrosão. Nesse estudo, eles efetuaram numa cuba eletrolítica o cobreamento de um prego, ou seja, você revestiu o prego com cobre. Essa é outra aplicação da eletrólise. Você pode revestir materiais com cobre, com ouro, com zinco, com o que for. Escolhe o material e reveste esse material com o metal que você quer. É assim que funciona, tipo, anéis banhados, né, revestidos a ouro. É bem por aí. Só que nesse caso o eletrodo ele é ativo, né? Ele reage. Não é como o nosso caso que a gente viu, que é inerte. Mas o princípio é o mesmo, gente. A ideia em geral é a mesma. Vamos lá. Utilizando uma solução de sulfato de cobre 2 e um fio de cobre puro como contra-eletrodo. Para isso, utilizaram uma bateria com uma fonte externa de energia com uma corrente contínua de intensidade constante de 100 mA. Beleza? E gastaram o tempo de 2 minutos. Fechou. Considerando que não havia interferências no experimento, a massa aproximada de cobre metálico depositada sobre o prego foi de A, B, C, D ou E. Eu já sei porque tem a resposta ali. Entendeu? Porque o cretino não omitiu a resposta. Idiota. Mas veja o que segue. Vamos fazer o exercício aqui juntos. Primeiros dados, né? A gente tem a corrente, que é 100 mA, o tempo, que é de 2 minutos, né? 120 segundos, porque lembra que o tempo é sempre em segundos, tá? Sempre em segundos, sempre. E a massa de cobre, ele pediu pra gente, né, massa de cobre. E aí, como fazer nesse caso? Galera, estequiometria na veia, só que tem um passo antes. Dá uma olhada, que passo que é esse? É você descobrir a carga dos elétrons. Kit, sacou? Kit, Q é a carga, I eu tenho, é a corrente, T é o tempo, em segundos, e eu tenho também. Então, eu faço essa multiplicação aí e eu acho que a carga total é 120 coulombs. Na verdade, milicoulombs, né? Mas enfim, que segue. Errei aqui, mas dá para acertar. A reação em questão é essa. Cobre 2+, mais 2 elétrons, dando cobre 0. Porque você banhou o prego a cobre, certo? Então ele saiu de cobre 2+, né, que estava em solução, e foi para cobre 0. Lá junto com o prego. Beleza? E aí vamos comparar elétrons com cobre. Uai, nós temos 2 vezes 26.500 coulombs, né? Dando 64 gramas. Essa aqui é a nossa LR. Lembra? LR? Linha referência. É a nossa linha de dados estequiométricos. Beleza? Então, a gente tem 2 mols de elétrons. A gente sabe que 1 mol de elétron tem 26.500 coulombs. Ele deu ali pra gente. Né? Então, 2 vezes 26.500. E a massa molar do cobre, ele também forneceu 64 gramas por mol. Beleza? E agora vamos para a nossa LD. 12.000 coulombs, milicoulombs, mas enfim, a gente, né? Que não existe. Dando X, certo? De gramas de cobre. Faz essa continha aí, ó, marota. Aí chega na resposta que é 3,98 miligramas. Resposta letra B de bola. Sacou? Gente, é estequiometria? Sim. Tem um passo a mais aqui? Sim, mas tipo, não se assuste, tá? É só calcular o kit ali já era. Beleza? Mas basicamente, gente, esse é o final da aula. Ok? Esse é o fim da aula. Só que antes do fim da aula, é importante lembrarmos o seguinte.
lembre-se de que, por mais porre que seja a eletroquímica, estude para não tomar um CRAU dela. Essa é a kit. Hein? Que isso, Vitão? Como assim? Que porra é essa de porre, CRAU, kit? Oi? Por mais que. Não entendi essa frase, Vitão. Explica. Eu explico. Por mais porre perde elétron, oxida. Recebe elétrons, reduz. Então, por mais porre, sacou? Que seja eletroquímica, estude para não tomar um CRAU dela. CRAU. Cátodo reduz, anodo oxida. Ah, pegou? 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 Essa é a quit. Gente, quit em inglês, saída, né? Mas eu sei que tem um U ali, mas isso essa poética da parte, né, gente? Kit. Carga é igual a corrente vezes o tempo. Beleza? Então, lembre-se disso, ajuda bastante. Em pilhas, em eletrólise, como um todo. Por mais porre que seja a eletroquímica, estude para não tomar um CRAU dela. Essa é a kit. Fechou? Gente, por hoje é só. Tá? Espero que vocês tenham aproveitado aí esse tema, né, esse momento juntos. Qualquer dúvida, questionamento, desespero, angústia, sofrimento, sugestão ou recomendação, meus contatos estão aqui. E é isso. Vejo você na próxima. Um abraço. Fui.